Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. As crianças podem ir ali com tia Léo, tia Letícia. Queridos, lá fora, o mundo costuma dizer que a esperança é a última que morre. Mas esse ditado não se aplica a nós, porque a nossa esperança nunca morre. Amém. A nossa esperança está viva e ela se chama Jesus Cristo. Amém. Que morreu por cada um de nós e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Amém. Queria convidar a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 24. Aí a palavra confirmada pelo nosso irmão Tião na abertura do culto. Capítulo 24, nós vamos ler inicialmente os versículos 15 e 16. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu glorifico o Teu nome pela Tua palavra. Eu glorifico o Teu nome pela ressurreição do Teu Filho Jesus, que nos deu vida, e nos deu vida em abundância. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas impurezas. E em especial, eu me coloco no Teu altar para que o Senhor possa purificar os meus lábios. Porque eu sou uma mulher de lábios impuros e preciso ser purificada pela brasa viva que vem do Teu altar. Que a Tua palavra seja trazida nessa tarde com temor e grande tremor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto, ele conta a história de dois discípulos a caminho de Emaús, que vinham ali conversando sobre os últimos acontecimentos. E o acontecimento mais recente do momento ali era a crucificação de Jesus. E eles iam ali conversando, falando sobre as suas dores, falando sobre o absurdo daquilo tudo, conversando sobre o que tinha acontecido. E aí, eles foram ali naquela estrada de uns 12 quilômetros mais ou menos, e a tradição inclusive conta que Cleopas era tio de Jesus, era um irmão de José, o pai adotivo do Senhor. E a gente vê esses discípulos assumindo ali aquele caminho como uma rota de fuga. Eles deixaram ali para trás o lugar da dor, o lugar da angústia, o lugar onde eles sofreram com aquilo tudo que aconteceu com Jesus, e eles partiram naquela caminhada. E eles estavam ali muito tristes, muito abatidos, provavelmente muito revoltados com tudo que tinha acontecido com o Senhor. E eu imagino que eles estavam ali se perguntando: peraí, aquele não era o Messias? Não era o Cristo que ia libertar a gente do jugo de Roma? E aí eles esperavam um guerreiro, né? Eles esperavam um homem que viesse com espada, com lança, brigando, fazendo guerra para libertar o povo daquele jugo. E não foi isso que eles viram em Jesus. Eles viram um homem pacífico, eles viram um homem que veio cumprir a lei, e eles viram esse homem morrer. E ali eles começaram a conversar sobre aquilo tudo, sobre aqueles sentimentos confusos que eles estavam esperando, e sobre tantas perguntas que eles tinham que estavam sem resposta. E quantos de nós temos perguntas sem resposta? Quantos de nós olhamos para as situações e não entendemos absolutamente nada? Quantos de nós olhamos para trás e dizemos: não, mas espera aí, Deus tinha prometido isso, Deus tinha prometido aquilo, e eu não vi nada disso acontecer. Pelo contrário, eu vi a minha esperança morrer. Porque aqueles homens viram a esperança deles morrer numa cruz. E aí, em determinado momento do texto que a gente vai ver mais adiante, o próprio Cristo, no texto que a gente acabou de ler, né, o próprio Cristo,
se aproxima deles e vai caminhando junto com eles naquele caminho. Aquele caminho que era um caminho onde eles falavam sobre o sofrimento, sobre a dor, mas aqueles homens não reconheceram Jesus. O abatimento, o sofrimento que eles estavam vivenciando naquele momento não permitiu que eles vissem o Cristo ressurreto. E o dia de hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus. E esse dia nos convida a olhar para trás, para aquele caminho empoeirado de Emaús, onde aqueles homens encontraram com Cristo ressurreto. E o cristão, ele não pode e não deve perder de vista este Cristo ressurreto, porque este Cristo ressurreto é a nossa esperança. Paulo, lá no capítulo 15 de Coríntios, ele fala sobre a ressurreição de Cristo como cerne da mensagem do Evangelho. Ele fala sobre a nossa esperança que está na ressurreição de Jesus. E aí muitas vezes, enquanto cristãos, nós somos surpreendidos por tantas circunstâncias dolorosas, tantas circunstâncias difíceis, por tantas perguntas sem resposta, por tantas tribulações, e nós ficamos assim, como aqueles discípulos, sem resposta, caminhando e falando da dor, caminhando e falando da angústia. E no momento em que nós estamos atravessados pela dor, atravessados pela angústia, os nossos olhos, eles ficam como impedidos de ver. Porque as nossas emoções, elas têm sim o poder de nos fazer enxergar as coisas de uma forma deformada. A nossa dor, a nossa angústia rouba de nós a nossa realidade. E a realidade do cristão é o Cristo ressurreto. A nossa realidade é a vitória do Senhor nas nossas vidas. Só que quando nós estamos imersos nas nossas dores, nas nossas angústias, nós estamos impedidos de ver. Nós estamos impedidos de enxergar o agir de Deus nas nossas vidas. Nós estamos impedidos de ver Jesus caminhando do nosso lado. Porque na verdade Ele sempre está. Mas a nossa dor, ela tem o poder de nos fazer sentir solidão, nos fazer sentir esquecidos por Deus. E nossa dor, ela tem o poder de nos fazer ter a sensação de que tudo se perdeu. E aí, nos resta muitas vezes encontrar um caminho de Emaús para fugir. Nós fugimos das nossas dores, nós fugimos das angústias, nós fugimos até da própria presença de Deus, porque achamos que Deus nos esqueceu. Achamos que o Senhor não cumpriu a sua promessa nas nossas vidas. Ali, para aqueles discípulos, o que eles esperavam era um guerreiro. E não um homem que fosse como ovelha muda para o matadouro, para ser crucificado numa cruz, sangrar, morrer. Não era isso que eles esperavam. E muitas vezes nós passamos por coisas que nós não esperamos. Coisas que não estavam no nosso script, mas estavam no script de Deus. E Ele sabe que essas coisas são doloridas para nós. E por isso mesmo Ele chega junto e caminha conosco. Mas infelizmente nós às vezes não conseguimos ver. E que a nossa oração seja para que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos, para que nós possamos ver a glória de Deus se manifestando nas nossas vidas, a despeito de todas as circunstâncias, porque nós não fomos chamados para viver por circunstâncias, mas por viver por fé, por aquilo que não se vê, mas por aquilo que se espera. Aquilo que se espera da parte de Deus, aquilo que se espera do que foi prometido a nós, que está aqui na palavra. E esta palavra, ela se cumpre em nós. E essa deve ser a nossa esperança. E aí no texto que nós lemos, nós encontramos 3 perigos que nós corremos ao enfrentar as aflições da vida. E o primeiro perigo deles a gente vai encontrar nos versículos 13 e 14, que diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, cerca de 12 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aí nós encontramos o primeiro perigo das nossas aflições, que é a tentação de fugir. Nós somos tentados
a assumir rotas rápidas de fuga das nossas aflições. O que acontece quando a gente bota a mão numa chapa quente? A gente puxa a mão rapidamente. E nós temos, esse é um reflexo, certo? Qualquer um vai fazer isso se encostar, se você não tiver nenhum problema com a sua sensibilidade. Qualquer um vai entender, encostou na chapa quente, puxa a mão rapidamente. Mas esse não é um comportamento apenas reflexo. Emocionalmente nós fazemos isso. Diante de uma dor, diante de uma angústia, nós olhamos em volta para perceber qual é a rota de fuga mais rápida. Por onde é que nós podemos fugir daquela dor mais rapidamente? E aqueles discípulos escolheram o caminho de Emaús. E aí eles iam ali, fugindo da dor, mas a dor ia com eles. Porque eles iam andando e eles iam retroalimentando aquela dor, retroalimentando aquela angústia. E a impressão que dá é que eles estavam olhando sempre para baixo, não para o alto, onde Cristo vive. Eles estavam olhando para as circunstâncias, eles estavam olhando para a dor que habitava dentro deles. E um ia retroalimentando a dor do outro. E aí certamente eles já ouviram Jesus falar muitas vezes sobre o que é que ia acontecer, a sequência dos acontecimentos, o que é que ia acontecer com ele mesmo. Mas parece que naquele momento de dor tudo tinha se apagado, porque a emoção falava mais alto. E a palavra diz que o coração do homem é enganoso, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. A nossa emoção, ela tem o poder de roubar muitas coisas do nosso relacionamento com o Senhor. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os emocionalismos dentro da igreja, com os emocionalismos na vida cristã. Muitas vezes a gente confunde seriamente unção com emoção. Unção não é emoção. Nosso culto ao Senhor é racional. Aleluia. E aí o que acontece? A gente se coloca um pouquinho no lugar daqueles dois, né? A gente facilmente se coloca no lugar deles, porque provavelmente todos nós aqui iríamos olhar para aquela cruz, iríamos olhar para aquele homem ensanguentado e íamos dizer: a minha esperança morreu, a minha esperança está num túmulo. E nós íamos fugir, provavelmente. E aí a nossa fé ia se abalar, a nossa fé ia estremecer, porque nós vimos a nossa esperança morrer. E aí nós vamos para o segundo perigo que nós enfrentamos, que nós corremos a enfrentar as aflições da vida, que está no versículo 15 e 16 que nós lemos, que diz: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. O Senhor está do nosso lado em todos os momentos. Seja qual for a circunstância, seja qual for a dor, seja qual for a angústia que nós estejamos vivendo, Ele está do nosso lado. Amém. Mas o nosso abatimento e a nossa angústia cegam nossos olhos, impedem que a gente veja o Cristo ressurreto andando com a gente nesse caminho, impedem que a gente veja, que a gente reconheça que em muitos momentos, quando tem só um par de pés na areia, não é o nosso. Naquele momento nós estávamos no colo de Jesus. Ele estava carregando cada um de nós naquele caminho. Mas a nossa emoção nos faz olhar para a solidão, nos faz olhar para a dor, nos faz olhar para a angústia, nos faz olhar para o não tem saída. Até aquelas mulheres, quando elas chegaram lá no sepulcro de madrugada, elas no primeiro momento não acreditaram na ressurreição de Jesus. Quando elas viram o túmulo vazio, elas não disseram: opa, Jesus ressuscitou, o túmulo está vazio. Foi isso que elas disseram? Foi que elas acharam que o Senhor tinha sido roubado, que o corpo de Jesus tinha sido roubado. E aí elas ouvem o que os anjos têm a dizer a elas. E eles dizem o seguinte:
Lá em Lucas 24, versículo 5 diz: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Amém? Amém. Por que buscais entre os mortos ao que vive? A nossa esperança vive. A nossa esperança é Jesus. Não importa o que a sua dor lhe diga, não importa o que a sua angústia lhe faça acreditar, a nossa esperança está viva. E a nossa esperança é Jesus. Em nenhum momento nós estamos sozinhos. Lá no Salmo 10, no versículo 1, o salmista diz: por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? Isso é o que a gente sente no meio da dor. A gente sente solidão. E a gente esquece que o Senhor está do nosso lado. E aí aqueles discípulos, eles foram tomados não só pela angústia, mas pela ignorância em relação às Escrituras. Porque se eles tivessem se alimentado da palavra, se eles conhecessem as Escrituras, eles iam saber que aquilo ali estava no script. Eles iam saber que aquilo ali era mais um passo do roteiro de Deus, para nos dar vida e vida em abundância. Mas eles tinham duas coisas contra eles. Eles tinham a emoção, a dor, a angústia, e eles tinham a ignorância em relação às Escrituras. E nós precisamos clamar ao Senhor para que os nossos olhos vejam. E nós precisamos nos alimentar disso aqui, que é a palavra. Porque no momento da angústia, se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, nós encontramos o conforto. E nós temos a certeza absoluta daquele Deus que disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Amém? Amém? E o terceiro perigo é que no meio da aflição nós somos inclinados a aceitar apenas parte da revelação. E aí dos versículos 17 ao 24 nós lemos o seguinte: e então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. E a nossa dor faz isso. A nossa dor nos faz aceitar apenas parte da revelação. E todo o resto está ali saltando aos nossos olhos. A ação de Jesus, a ação do Espírito Santo está ali saltando aos nossos olhos, mas a nossa dor diz: não, você não está vendo nada disso. Olhe para mim, a dor. Olhe para mim, a angústia. Olhe ali para o Cristo morto. Esses discípulos, eles sabiam que o sepulcro estava vazio. Eles sabiam que os discípulos tinham ido lá, que as mulheres tinham ido lá, que os anjos tinham afirmado que Jesus estava vivo. Mas ele disse: mas ninguém viu. A nossa angústia e a nossa aflição nos faz olhar para a circunstância, nos faz olhar para o que é palpável. E ela diz para a gente assim: olha, se você não pode tocar, então não existe. Se você não pode ver, então não acredite. Mas não é isso que o Senhor requer de nós. O que o Senhor requer de nós é que nós possamos andar pela fé, pela certeza daquilo que nós esperamos, pela certeza daquele em quem nós cremos, que é o Cristo ressurreto. E aqueles discípulos estavam ali achando que nada daquilo tinha muita lógica.
E aí naquele momento, provavelmente em outro momento eles deviam ter reconhecido de alguma forma que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mas aqui, olha como é que eles descrevem Jesus. Jesus o Nazareno, varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Só isso. E nós sabemos que o nosso Cristo é muito mais do que isso. É muito mais do que um varão poderoso em obras. Ele é o Messias. Ele é o Cristo vivo. Ele é o Cristo de Deus. Ele é o nosso Salvador. Mas os discípulos, eles perderam a noção disso. Embora tenham tido a revelação do Cristo. E aí nem o túmulo vazio, nem o relato das mulheres, nem o relato dos discípulos convenciam aqueles discípulos que aquilo ali não era o fim da linha. E aí a partir do versículo 25, Jesus começa a falar. E ele diz assim: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como foram por eles reconhecidos no partir do pão. Quantas vezes, quando nós estamos envolvidos numa aflição, o nosso coração não arde, avisando da presença de Cristo do nosso lado? Quantas vezes o nosso coração, a presença do Espírito Santo nos nossos corações não nos faz arder, sentindo que o Senhor está providenciando todas as coisas? Mas o sofrimento, ele é muito sutil. E a gente sempre recebe esse convite de dizer: não, eu estou só. Não tem jeito. Não, aqui é o fim da linha. O Espírito Santo está lá dentro dizendo para nós: olha, eu estou aqui. Eu estou aqui como seu consolo, eu sou o consolador. Eu sou aqui a presença de Deus dentro de você. E você vai andando e você vai sentindo o seu coração arder, mas você continua ali naquele caminho. E aí, num dado momento, esses discípulos, eles têm os olhos abertos e eles reconhecem a presença do Cristo vivo junto com eles. E a palavra diz que no mesmo instante eles levantaram e voltaram para Jerusalém. Eles voltaram para aquele lugar da dor. Eles voltaram para encarar a dor. E é isso que acontece quando nós reconhecemos a presença de Cristo conosco. Nós somos fortalecidos para enfrentar a dor. Porque nós não vamos na nossa força, nós vamos na força do Cristo vivo. Nós vamos na força que o Senhor supre. E nesta força, nós caminhamos os 12 quilômetros de volta e enfrentamos a dor. E saímos mais do que vencedores. Porque foi para isso que Cristo morreu. E foi para isso que Ele ressuscitou. Para que fôssemos mais do que vencedores. E mesmo diante da morte, nós somos vencedores. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém? Amém. A nossa vida aqui é isso. É uma passagem, é um clique.
E o que nos espera é a eternidade com o Senhor, que é incomparavelmente melhor ao melhor que você tenha experimentado na terra. E é para lá que nós vamos. E sabe por que nós vamos para lá? Porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo nos deu vida e vida em abundância. E tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai se desfazer como um sopro. Nós vamos nos encontrar na presença do Senhor. Nós vamos nos encontrar diante do Cristo vivo. E o nosso choro e a nossa tristeza vai ser substituído por um canto de alegria, por um canto de júbilo na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E aí aqueles discípulos voltaram e se transformaram em testemunhas vivas do Cristo vivo. Quantos de nós queremos ser testemunhas vivas do Cristo vivo? Eu quero. Eu quero testemunhar o que Cristo fez na minha vida. Eu quero testemunhar aquilo que Ele ainda vai fazer. Eu sei que nos anos que me esperam, não sei se serão muitos ou poucos, alegrias e tristezas me esperam. Alegrias e angústias, conquistas e derrotas humanas. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Sei também que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Amém? Amém. E aí o que é que nós aprendemos com o texto? Em primeiro lugar, nós aprendemos que não podemos perder de vista que o cristianismo é uma religião relacional de vivos e não de mortos. O nosso Cristo vive, Ele não está morto. Há esperança para nós. Nós não nos relacionamos com um Deus morto, com um Deus imóvel, com um Deus que nós conseguimos botar numa prateleira. Nós nos relacionamos com o juiz do universo. Nós nos relacionamos com o único e verdadeiro Deus, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que criou a sua história e a minha história. É esse Deus vivo que conversa conosco, que olha para nós, que supre as nossas necessidades. É o Deus vivo que olha para nós e diz assim: por que você está aflito? Quem está na frente sou eu. É o Deus que olha para nós e diz assim: me dê o leme, me dê a direção, me dê o remo, que quem vai conduzir sou eu. Vá lá para trás do barco e vá dormir, que quem conduz sou eu. É esse Deus a quem nós servimos. Em segundo lugar, nós aprendemos que mesmo como cristãos, mesmo como servos do Deus vivo, nós estamos sujeitos a experimentar aflições, a experimentar dores profundas que nós achamos que não vamos suportar. Mas enquanto servos de Deus, nós não podemos perder de vista que nada é irremediável para nós. Nós não podemos perder de vista que o nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus da esperança, é o Deus de toda transformação. Em terceiro lugar, nós aprendemos, sobretudo, que no meio das nossas aflições nós corremos 3 grandes perigos. Primeiro é que nós tendemos a fugir. Segundo é que nós tendemos ao abatimento. E este abatimento nos impede de perceber a presença de Cristo conosco. E em terceiro lugar, nós nos inclinamos apenas a aceitar uma parte da revelação de Deus. E em quarto lugar, do mesmo modo como não há ressurreição sem cruz, não há cruz sem ressurreição. Para que você possa ressurgir, você precisa morrer. Você precisa morrer para esse mundo, você precisa morrer para o pecado que tenazmente nos assedia, para que nós possamos ser ressuscitados em Cristo. Mas na mesma medida que não há ressurreição sem cruz, não há cruz sem ressurreição. Não há dor que o Senhor não possa intervir e trazer vida, e vida em abundância. Amém? Amém? Que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações, que Ele possa abrir os nossos olhos para que nós possamos ver a presença do Cristo vivo, caminhando conosco, no nosso caminho. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós glorificamos o Teu nome pela Tua palavra que é viva, que é eficaz.
Nós glorificamos o Teu nome, Deus, porque mesmo em meio à dor, a Tua presença está conosco. Amém. Que Tu sejas, Senhor, o nosso conforto, que Tu sejas o nosso abrigo, que Tu sejas a nossa força, que Tu sejas a nossa vitória, e que nós possamos pegar o caminho de volta, voltar lá para o lugar da dor e ser testemunha viva do Teu poder. Amém. Que nós possamos ser fortalecidos pelo Teu braço forte. Que nós possamos caminhar na força que o Senhor supre. Que seja assim, Senhor, para honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.